E aí, com a camada de ozônio, ocorreu a ampliação da área habitável do planeta. Então, quanto mais se formava a camada de ozônio, mais ficava um ambiente agradável, né, habitável para os seres vivos. E aí, permitindo a vida nas camadas mais superiores da água, né, não somente no fundo e no meio do oceano, mas também na parte mais superficial, né, dos oceanos e também em terra firme. E a continuando a evolução aí da alteração do meio ambiente, foi com essa modificação possível surgir organismos que realizam respiração celular. O que é isso? É o processo que utiliza o oxigênio na produção de moléculas que armazenam energia, ATP, que significa trifosfato de adenosina. É uma molécula, mais na frente você vai estudar, que ela é essencial para armazenar energia e para a produção de outros seres vivos, e é utilizada pelas células para se reproduzir e produzir outras células parecidas com elas, tá? Aqui você consegue perceber extrematólitos. O que são isso? Estruturas de aspecto rochoso, né? Elas são originadas de seres microscópicos, como bactérias fotossintetizantes. Essas aqui, por exemplo, algumas delas datam de bilhões de anos. Então, elas foram se aglomerando, né? Formando colônias, juntando uma célula após a outra, e assim elas viviam juntas e conseguiam adquirir mais nutrientes e conseguiram ser selecionadas positivamente aqui nesse ambiente. E aí, esses seres vivos, alterando ali aquela parte do ambiente, habitando a superfície do oceano, formando colônias, né, de seres unicelulares. Como a gente está vendo aqui, várias células pequenas, formando várias colônias. Olha, como aspecto rochoso. Parece inclusive rochas, mas a parte superior são todos seres vivos unicelulares, né, fotossintetizantes, que passaram a consumir mais rapidamente os minérios da água em mar aberto. Então, como eles conseguiram consumir mais rapidamente esses minerais, o que aconteceu? Eles vieram mais para a parte ali próximo das praias, né? Onde tinham mais rochas e mais minérios para poder ser consumidos, e foram crescendo mais ainda. E aí você percebe o quê? O que são colônias, né? São seres que são formados por um grupo de organismos da mesma espécie fisicamente unidos. Então, a colônia são várias células ou vários organismos, né, nesse caso bactérias, unidas, né, da mesma espécie, fisicamente ali grudadinhas umas nas outras, ok? E aí a gente vê que esses costões rochosos, o que é isso? A parte da costa ali do mar, né? Ali próximo da praia. Os costões rochosos e outros locais próximos à praia começaram a ser ocupados. Por quê? Porque ali no meio do mar já tinha acabado ou ficado uma quantidade menor de minerais para esses organismos. E aí os minerais com maior vantagens, por estarem ligados ali em colônias, que a gente viu, a várias outras células, deram origem a organismos multicelulares. Então, esses organismos unidos foram evoluindo e formando organismos multicelulares, ok? Esses organismos deram origem aos organismos ancestrais das plantas, fungos, animais que conhecemos hoje em dia. Então, foi através dessa evolução, da união de várias células, formando organismos multicelulares, que surgiram os ancestrais das plantas, fungos e animais. Essa atmosfera já estava, nesse momento, rica em oxigênio, e a presença de uma camada de ozônio poderia suprir quase todas as necessidades para o surgimento do primeiro vegetal, né? Já tinha luz abundante, gás oxigênio, gás carbônico e minerais presentes ali nas rochas e no solo. Só faltava ali uma água, né, que não fosse a água salgada do mar, para dar origem ao vegetal, era essa a necessidade. E aí, quando surgiram esses seres vivos multicelulares, eles desenvolveram ali raízes, né, e folhas para poder fixar aquela água, e aí foi quando surgiram as primeiras plantas, ok? Isso aqui, por exemplo, essa imagem é de um fóssil
exemplar de planta, né, que estão esse fóssil que a gente está vendo aqui estão entre os mais antigos do planeta. É assim que a gente consegue observar que essas plantas, esses organismos surgiram, né, há milhões de anos atrás. Aqui a gente pode perceber que a gente tem um infográfico, né, mostrando a vida que existe vida por toda a parte do planeta. Né? Atualmente encontramos organismos unicelulares ou pluricelulares em diferentes locais da Terra. Toda essa porção do planeta em que há vida, tanto na parte do ar, na terra ou no mar, é chamada de biosfera, que é composta de fatores bióticos, que são os seres vivos, e os abióticos, que são os componentes não vivos, que interagem e formam diversos tipos de ambiente, desde o fundo oceânico até as montanhas. Aqui a gente pode ver, ó, nível do mar zero, e aí você vai subindo aqui, ó, 8,8 quilômetros, aqui 12, e aí você consegue perceber o ponto mais alto da superfície terrestre, existe vida, né? Além dele também, como por exemplo o grifo de Ruppel, né? Que é uma ave que vive acima do ponto mais alto da superfície terrestre, né? As aves, a maioria estão aqui, ó, nessa área que fica entre o nível do mar e aqui o ponto mais alto da superfície. Os seres vivos terrestres, como os humanos, estão aqui vivendo mais ou menos na superfície terrestre que fica próximo do nível do mar aqui, ó, do zero. Tá? Abaixo do nível do mar, a gente pode encontrar, ó, a maioria dos animais marinhos estão aqui na superfície do mar, né? Depois, mais no meio, a gente consegue ver baleias, né, lulas gigantes, e mais lá no fundo, no ponto mais baixo da superfície, a gente também encontra outros organismos, ok? E no solo também, abaixo do nível do mar, a gente vê vermes e também bactérias extremófilas. Isso, pessoal, a gente consegue entender porque são estudados animais e buscados esse tipo de ser vivo em todo o planeta. Então, em toda parte do planeta são descobertos novos seres vivos, tanto no fundo do oceano, né, como na parte terrestre. Então, essa biodiversidade é muito extensa. É isso, por exemplo, que nós vamos ver na próxima aula. Então, até aqui a gente estudou essa interação entre os seres vivos, né, e o meio ambiente, e como foi a origem deles, e como eles conseguiram mudar a atmosfera e o meio ambiente para sobreviver. E automaticamente o meio ambiente também interage com o ser vivo para que eles vivam em comunhão. Tá? Então, ó, para a próxima aula, para a live aí, vocês respondam as perguntas aí da página 8, que a gente vai continuar na próxima aula a continuação aí desse capítulo que vai falar sobre biodiversidade. Então, até agora é só isso, tá? Respondam lá e não esqueçam de fazer até o capítulo 6 lá da atividade online do SAS, o Eureka, ok? A gente se vê na live e um grande abraço.